Imagine que você more nos Estados Unidos e queira comprar um presente na Inglaterra. Você não pode usar dólares americanos lá. Você precisaria de libras esterlinas. Como você vai conseguir essas libras? Simples, pode procurar alguém que more na Inglaterra e queira comprar algo nos Estados Unidos. É só trocar seus dólares por libras com essa pessoa e pronto. Cada moeda vale uma certa quantidade de coisas que podemos comprar com ela. Então você pode trocar uma moeda por outra se elas valerem a mesma coisa. Mas e se você mora no Brasil e quiser comprar algo na Suécia? Certamente precisaria de coroas suecas, mas talvez não tenha muita gente na Suécia querendo trocar coroas por reais, que é a moeda oficial do Brasil. Então, utilizamos o dólar americano como a ponte entre essas duas moedas. Você troca os seus reais por dólares e depois troca os seus dólares por coroas. Assim, você conseguirá comprar o que quer na Suécia, sem ter que esperar muito ou pagar mais caro. O mesmo vale para outras moedas, como a tala samoana. Samoa é um país pequeno no Oceano Pacífico e a sua moeda não é muito usada no mundo. Então, se alguém em Samoa quiser comprar algo na Suécia, ele também pode utilizar o dólar americano como a ponte entre a tala e a coroa sueca. Ele troca os seus talas por dólares e depois troca os seus dólares por coroas. Assim, ele consegue comprar o que quer na Suécia de forma simples, rápida e com custo baixo. Repare que nesse exemplo, o dólar americano foi utilizado como uma ponte entre as outras moedas. Existem muitas moedas diferentes no mundo e nem sempre é fácil trocar uma pela outra. Por isso, muita gente utiliza o dólar americano para fazer negócios com outros países. Quase 9 em cada 10 vezes que alguém troca uma moeda por outra, ele usa o dólar americano para intermediar a transação. Isso não quer dizer que todo mundo quer comprar coisas nos Estados Unidos, mas sim que é mais fácil usar o dólar americano para facilitar as trocas entre as moedas. Hoje em dia, o dólar americano desempenha esse papel, e ele é a engrenagem da economia global, mas isso é um papel relativamente novo. A moeda dos colonizadores. O comércio existe há muito tempo, antes das organizações internacionais, dos países e dos bancos. As pessoas já trocavam coisas entre si. No Ocidente, conforme o mundo crescia, as trocas ficavam mais complicadas e as pessoas usavam moedas para facilitar. E sempre teve uma moeda que era mais usada do que as outras. Uma moeda que vale em vários lugares, uma moeda global que servia como reserva. As primeiras moedas assim surgiram no Mediterrâneo, o Ducado de Veneza e o Florim de Florença. Essas moedas eram parecidas, as duas eram feitas de ouro e tinham quase o mesmo peso, e podiam ser usadas em vários impérios da Europa e do Oriente Médio, do século XIII ao século XVI, sendo tão populares que as outras cidades também copiaram as moedas. Essas moedas não foram impostas pelas cidades que as criaram, elas eram usadas porque eram confiáveis, mantinham seu valor e acompanhavam o sucesso comercial das cidades em uma rede cada vez maior. Se um construtor de barcos da Itália quisesse pagar o empréstimo de um barco italiano, ele usaria florins. Se o comerciante de Veneza quisesse comprar sal em outra cidade para vender para o interior, ele usaria ducados. Se o negócio fosse grande e envolvesse bancos, governos ou comércio entre reinos diferentes, ele não usaria moeda local, mas a moeda comum, aquela que todo mundo confiava e podia conseguir, o florim ou seu irmão gêmeo, o ducado. Depois, o mundo ocidental ficou ainda maior e as rotas comerciais mudaram do Mediterrâneo para o Atlântico. O centro dessa nova rede global também mudou para o oeste, quando a Espanha e Portugal se tornaram os líderes econômicos do mundo. Eles exploraram um novo mundo e abriram uma rede de comércio global. E quando eles acharam muita prata na atual Bolívia, ficou quase certo que a nova moeda dominante no mundo seria o real espanhol. Quando a Espanha encontrou muita prata na América do Sul, ela fez muitas moedas com esse metal. Essas moedas eram chamadas de reais espanhóis e eram usadas em vários lugares do mundo, na Europa,
na África, na Ásia e nas Américas. As pessoas aceitavam os reais porque eles valiam muito e eram fáceis de conseguir. Nas colônias inglesas da América do Norte, por exemplo, os reais eram mais populares do que as libras inglesas, porque as libras eram difíceis de achar. Os comerciantes compravam coisas nas ilhas do Caribe usando os reais e continuaram fazendo isso mesmo depois que os Estados Unidos se tornaram independentes. O Império Espanhol era muito grande no século XVI, mas foi perdendo território e poder nos séculos seguintes. Mesmo assim, sua moeda de prata continuou sendo usada nas colônias porque era muito conveniente. Mas o real não durou muito como moeda dominante na Europa, porque os holandeses inventaram uma moeda melhor, o florin. Os holandeses tinham um banco central que protegia o valor do florin e uma empresa que fazia muito comércio com outros países. O florin holandês era tão estável e tão fácil de usar com notas e recibos que até a metade do século XVIII, quase todos os bancos da Europa aceitavam essa moeda para pagar as dívidas. Desde o começo do comércio internacional, a moeda dos países mais poderosos era usada no mundo todo por conveniência, às vezes continuando assim mesmo depois que esses países perdiam poder. Essa moeda era chamada de moeda reserva porque os bancos e as empresas guardavam ela para facilitar as trocas internacionais. Com o surgimento dos países, dos bancos centrais e do dinheiro de papel, a moeda dos países poderosos ainda mandava, mas agora seu status como moeda mundial era oficial. A libra esterlina foi uma dessas moedas. Ela acompanhou o crescimento do Império Britânico, o sucesso comercial da industrialização e a importância de Londres como centro financeiro do mundo. Com alcance e demandas globais, os bancos centrais de todo o mundo começaram a guardar libras, porque isso facilitava o comércio com a maior potência do mundo. Ela tinha pouco risco de perder valor e ela podia ser reinvestida em Londres para aumentar seu valor a longo prazo. Os bancos centrais de todo o mundo confiavam na libra como reserva de valor e a achavam tão útil para facilitar o comércio internacional que em 1900 a libra representava 62% da moeda reserva de todo o mundo. Mas a era da libra também acabou. Com os Estados Unidos controlando a maior parte do ouro do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, o comércio e, portanto, as reservas dos bancos centrais mudou-se para o dólar americano. Embora os detalhes do acordo tenham mudado à medida que o dólar saiu do padrão ouro, ele permaneceu a moeda de comércio internacional inquestionável, décadas após décadas e até agora. Mas isso pode mudar. Nos últimos anos, eventos se transformaram em uma enxurrada de perguntas sobre se 2023 marca o início do fim para o dólar americano. O gatilho foi a decisão de Vladimir Putin de enviar as tropas de seu país em uma invasão ilegal e não provocada da Ucrânia. Na visão da maioria, isso exigia consequências, mas apenas de tamanho médio. Afinal, a Rússia é um país muito forte, com armas nucleares e um líder imprevisível. Então, em vez de se envolver em uma guerra física, o Ocidente limitou as suas ações à guerra econômica. Mas esse campo de batalha era estranhamente confinado aos Estados Unidos. Você vê, no sistema financeiro global, os Estados Unidos têm um poder muito grande. Eles podem controlar as finanças de qualquer lugar se usarem a infraestrutura financeira dos Estados Unidos. Os bancos dos Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos, os cidadãos americanos ou o dólar americano. Isso quer dizer que, como o dólar é muito usado no mundo todo, os Estados Unidos podem controlar quase tudo o que acontece com o dinheiro no mundo. Se eles quiserem bloquear o dinheiro de alguém, eles quase sempre podem. É por isso que uma sanção dos Estados Unidos é uma sanção do mundo inteiro. Por exemplo, quando os Estados Unidos saíram do acordo nuclear com o Irã, e voltaram a colocar sanções ao Irã em 2018, os países da União Europeia ainda podiam fazer negócios com o Irã, mas para isso eles precisavam evitar usar bancos americanos, as empresas americanas ou o dólar americano, o que era quase impossível. O comércio caiu 92,8% entre 2018 e 2019. Os Estados Unidos conseguiram congelar cerca de 330 bilhões em dinheiro russo nos Estados Unidos e fora dele, e ajudaram a congelar metade das reservas do Banco Central da Rússia. Mas não parou por aí.
Graças à lei americana chamada International Emergency Economic Powers Act, eles conseguiram pegar fisicamente muitos bens fora dos Estados Unidos. Por exemplo, as autoridades de Fiji pegaram um iate de 300 milhões de dólares de um homem rico da Rússia, em nome dos Estados Unidos, porque o dono russo pagou pelo iate utilizando o sistema financeiro americano. Poucos fora da Rússia e de seus aliados debateram os méritos dessas sanções, mas as suas extensões e eficácia mostraram que os Estados Unidos têm um poder muito grande sobre o dinheiro do mundo. Isso levou certas nações a questionar se esse era um poder muito grande para conceder a um único país. É como se eles tivessem uma bomba nuclear econômica. Só de existir já dá medo, não importa quem a tem. E ainda assim, tinha um jeito de escapar dessa bomba. A Rússia foi a primeira a tentar, mas por necessidade. Os parceiros comerciais da Rússia criaram sistemas para permitir que o país escapasse das sanções que foram colocadas para puni-lo pela invasão ilegal de um país independente. A China liderou esse movimento. O comércio entre a moeda russa, o rublo, e a moeda chinesa, o yuan, aumentou muito porque a China ofereceu seu sistema financeiro para ajudar o dinheiro russo. Afinal, as conexões financeiras diretas, sem usar o sistema de pagamentos ocidental, o SWIFT, que a Rússia não podia mais usar, já existiam. A China começou um esforço em 2010 para fazer do yuan uma alternativa ao dólar, e a Rússia aceitou essa ideia. Os dois países conseguiram reduzir a sua dependência do dólar para o comércio de 94% em 2015 para menos de 23% em 2020. Então, antes a China podia pagar pelo petróleo russo em dólares, como é normal no comércio internacional de petróleo, mas agora a China paga diretamente em yuans. Essa situação se repetiu em outros lugares. Rússia e Irã estão conectando seus sistemas financeiros e agora pagam por 60% do seu comércio em rublo ou real, a moeda oficial do Irã. A Argentina, que estava passando por uma seca exportando pouco e por isso tinha poucos dólares, concordou em começar a negociar com a China em yuan para guardar seus dólares. O Brasil fez um acordo parecido e o Banco Central Chinês em São Paulo começou a fazer as trocas entre o yuan e o real, a moeda do Brasil. Mas o maior desafio ao dólar pode vir não de um país, mas de um grupo deles, os BRICS. Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse era só um nome para descrever os 5 países que crescem muito rápido e que devem dominar a economia mundial até 2050. Mas nos últimos anos, o grupo virou uma organização parecida com o G7. Na verdade, em muitos aspectos, eles são considerados um rival do G7, que é mais ocidental. E o BRICS está pensando seriamente em criar uma moeda internacional só para eles, sem usar o dólar. Isso deve ser o assunto principal da próxima reunião dos BRICS, em agosto de 2023. Os economistas concordam que, pelo menos na teoria, dada a importância de suas economias, o seu superávit comercial e a vontade de outros países de se juntarem a eles, uma moeda dos BRICS pode ser a maior ameaça ao domínio do dólar. Mas isso está mesmo acontecendo? O mundo está mesmo deixando de usar o dólar? Ou isso é só uma história exagerada da mídia? Uma forma de chamar atenção com fatos que parecem mais importantes do que são. Uma manchete que induz ao clique. O futuro da moeda de reserva global. Afinal, isso certamente aconteceu antes, quando os países da União Europeia uniram suas economias para criar o euro. Muitos especularam que a moeda que valia em vários países ia crescer naturalmente e virar a moeda global de reserva, tirando o lugar do dólar. Mas isso não aconteceu. Depois de um crescimento inicial no uso internacional em relação ao dólar americano, a quantidade de reservas do euro parou de crescer, prejudicada pela crise da dívida europeia, pela falta de participação do Reino Unido no sistema e pela menor confiança na estabilidade da moeda em relação ao dólar americano. Mas hoje, além de retórica, há algumas provas que podem mostrar que a tendência de deixar de usar o dólar está acontecendo. Mais diretamente, a parcela das reservas dos bancos centrais, que é em dólares americanos, diminuiu desde que chegou ao máximo. Mas essa participação sempre flutuou e a baixa de hoje não está fora do normal. Então a pergunta é:
se a tendência de queda atual é mesmo o começo de um longo declínio ou apenas mais uma anomalia de dados que induz ao exagero. Bem, o que pode responder a isso é outra pergunta: para onde vai o dinheiro? Nunca houve uma moeda global de reserva definitiva nos tempos modernos. Então, a não ser que aconteça algo muito improvável e diferente, mas teoricamente possível, a fragmentação do sistema econômico global de uma forma que nunca aconteceu antes, algo teria que substituir o dólar americano. Uma moeda teórica do BRICS, apesar de seu potencial para desafiar o dólar americano, enfrenta obstáculos maciços, provavelmente intransponíveis para usurpar seu lugar no topo. O primeiro é que isso realmente aconteça. Apesar de sua crescente cooperação, as nações dos BRICS estão longe de serem fortes aliadas. A relação entre Índia e China é tensa, no melhor dos casos, e às vezes vira briga com mortes por causa da fronteira que eles disputam. A situação da Rússia é complicada. Por exemplo, a África do Sul está tendo que decidir se prende ou não o presidente da Rússia quando ele for ao país para a próxima reunião dos BRICS, ou se muda a reunião para outro lugar. Em qualquer situação geopolítica parecida com a de hoje, uma moeda dos BRICS poderia ser usada entre esses países em desenvolvimento, mas não muito mais, porque seria vista como a forma da Rússia escapar das sanções e financiar suas guerras. A adoção ocidental seria baixa, e mesmo que os países dos BRICS aumentassem a sua parte na economia mundial, eles sozinhos não poderiam fazer uma moeda substituir o dólar americano no mundo todo. Da mesma forma, o yuan tem potencial, à medida que a China continua sua caminhada para ser a maior economia do mundo. Mas o sistema econômico único do país não combina com o resto do mundo. Apesar dos seus esforços para fazer o yuan uma alternativa ao dólar, ainda há muitas limitações para o dinheiro entrar e sair da China. As pessoas só podem mandar $50 mil por ano para fora do país sem permissão. E parece que mudar isso causaria problemas muito grandes para a economia do país. A China acumulou muita riqueza e depois sustentou a sua economia mantendo essa riqueza dentro, considerando o quanto os ricos do país já trabalham para tirar o seu dinheiro de lá. Parece certo que relaxar essas regras levaria a uma fuga grande de dinheiro. Ao contrário, há muitas limitações para os estrangeiros acessarem os mercados financeiros chineses. Por exemplo, a Bolsa de Valores de Xangai é quase fechada para os investidores estrangeiros. A principal forma de acessá-la é pelo programa Xangai Hong Kong Stock Connect, que permite aos investidores comprar ações de Xangai pela Bolsa de Valores de Hong Kong e vice-versa. Mas há limites e cotas diárias para negociação, especialmente na direção sul. E mesmo assim, esse é um acesso muito liberal aos mercados financeiros chineses. O dólar americano, em comparação, é tão aberto quanto uma moeda tradicional pode ser. Não há quase nenhuma limitação importante para o dinheiro entrar e sair do país. Na verdade, embora seja difícil saber com certeza, entre metade e 3/4 dos dólares americanos são guardados fora dos Estados Unidos. É extremamente comum que indivíduos de alto patrimônio líquido e grandes empresas multinacionais tenham contas bancárias denominadas em dólares americanos, não importa onde estejam no mundo. E, portanto, transações internacionais em dólares americanos ocorrem regularmente sem envolvimento direto de um banco americano. Enquanto a China está criando mecanismos para um crescente comércio de yuan no exterior, as restrições sobre os movimentos de entrada e saída do país tornam quase impossível que o yuan desafie significativamente o papel internacional do dólar, pois o acesso a um mercado de capitais robusto e líquido é talvez o principal inquilino de uma moeda de reserva. É um investimento destinado a emular quase todas as qualidades da moeda doméstica. Por isso, deve ser transferido para a moeda doméstica quase que imediatamente e sem restrições. Em última análise, há duas situações que poderiam levar ao fim da supremacia internacional do dólar americano. A primeira é a mais tradicional. Se a economia americana enfrentar um colapso econômico maciço, ao ponto de o dólar não ser mais o armazenamento mais seguro de valor, então
o capital fugirá para outro lugar. Mas isso teria que ser enorme, definidor de gerações e provavelmente isolado do país em si, em vez de uma crise financeira global que tornaria todas as moedas arriscadas de armazenamento de valor. Esta é, afinal, como todas as outras moedas de reserva antes caíram. Mas hoje, com os poderes desbloqueados pelo sistema financeiro moderno, há uma nova opção, a opção forçada, aquela em que se baseia o atual ciclo de exagero da mídia. As moedas de reservas operam como um efeito de rede. Elas são úteis porque todos os outros a usam. Agora, a maioria da economia mundial concorda que a chamada armação do dólar está sendo feita principalmente para o bem, e isso provavelmente vai continuar assim. Em última análise, os Estados Unidos só podem utilizar a sua arma econômica até certo ponto, porque a arma é concedida a ele pelo resto do mundo. Alguém sempre vai tê-la. Então, o caso raro que poderia forçá-la a mudar de mãos é se houver um consenso internacional esmagador de que os Estados Unidos estão usando-a indevidamente. Os Estados Unidos estão se intrometendo nos assuntos globais graças à centralidade do dólar. O que é certo é que no ambiente geopolítico tenso de hoje, esses apelos estão ficando mais altos, mas eles são de uma minoria de nações, e a maioria concorda que a ação americana é apenas um reflexo do consenso internacional. Isso significa que há sempre uma ameaça implícita. Se os Estados Unidos agirem indevidamente, então os países vão mover as suas reservas para fora do dólar, que mantém os Estados Unidos mais ou menos alinhados com o consenso internacional. A retórica importa nesse sistema, mas as forças que mantêm o dólar no topo são apenas tão fortes que o impulso para sua queda não seria confinado apenas às colunas da seção financeira. Elas seriam uma sacudida fundamental da ordem mundial, a queda dos impérios e o fim do status de superpotência americana como conhecemos.